Para brilhantar ainda mais a comemoração de um ano do nosso departamento, nós vamos receber o Adair Ribeiro Júnior. Apresentar o Adair, ele é engenheiro naval, pós-graduado em Direito Tributário, pós-graduando em Ciência da Religião na PUC São Paulo, conselheiro e trabalhador do IEE, Instituto Espírita de Educação, pesquisador espírita, curador do Museu Virtual ACOL, Allan Kardec Online, e autor do livro A Obra Esquecida, de Angeli Torteroli, O Espiritismo no Brasil e em Portugal. Ele estará falando para nós, nessa tarde, sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espírita e também sobre o Museu ACOL, que ele é o curador. Adair, seja bem-vindo. Obrigado, Luísa, obrigado a todos pelo convite, né? Faço Luísa, né, a portadora dos meus agradecimentos pelo convite. Fiquei realmente emocionado com o vídeo, achei bem bacana, que a gente preservar a memória é tudo, né? E o que a gente não pode se esquecer é exatamente das fontes primárias, né? Porque através das fontes primárias a gente tem exatamente a matéria-prima, né, para todo pesquisador, para toda pessoa que se pretende, né, escrever sobre um centro, sobre determinado assunto, vai ter que se basear e se fundamentar em fontes primárias. Como eu tenho pouco tempo, eu vou iniciar já, né, e hoje eu sou diretor de parcerias do CCDPE-SM, né, que a Júlia Nezu me convidou esse ano. Então está sendo um trabalho muito gratificante, né? Então juntando muita coisa que a gente tem aprendido nos últimos anos, lá no Centro de Cultura e Documentação e Pesquisa do Espiritismo, né? Convido a todos que ainda não conhecem esse local, para irem ter ideia da grandeza do que está sendo feito lá no CCDPE. Então eu vou compartilhar, eu sei que o meu tempo é curto, e eu preparei, a maior parte são fotos, então qualquer coisa, se der meu tempo, por favor, interrompam, só me informa se apareceu, por favor. O slide? Então tá bom. Então eu vou falar um pouco sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e um pouco sobre o Museu ACOL. Então, antes da fundação da Sociedade Parisiense, né, Kardec já se reunia na sua residência em um pequeno grupo, que era chamado Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. Então, esses participantes se reuniam na Rede Mártires, que era onde era a residência do casal Kardec, no segundo andar, no fundo do pátio, né, e onde ele residia com a sua esposa. Então, já existiam reuniões que aconteciam com o nome do grupo Círculo Parisiense de Estudos Espíritas. É muito comum, né, o movimento espírita adotar algumas terminologias e datas que a historiografia mostra hoje que não se sustentam. Por exemplo, hoje foi divulgado, né, dia 15 de abril, lançamento do Imitação do Evangelho. Essa informação não procede. Né, no Bibliografia de la France, onde eram publicados todos os depósitos legais dos livros que aconteciam na França, dos jornais, dos periódicos, o jornal traz a data de 16 de abril. É óbvio que a obra já estava impressa bem antes, né? A gente tem até informação, através de uma carta de uma dessas fontes primárias, que em 15 de abril o livro teria sido encaminhado para Lyon, um lote de livros. Então a gente não sabe de onde saiu a data, né, que hoje está sendo comemorada nos grupos, nas redes sociais, e a gente tem até colocado algumas informações de onde teria vindo, né, esse 15 de abril, porque ela não procede. Na verdade, 16 de abril seria uma das datas que deveriam ser comemoradas, que é uma data que a gente tem em documento. Então, as reuniões aconteciam na residência do casal Kardec, aproximadamente 6 meses antes da fundação da Sociedade Parisiense. Na Revista Espírito de maio de 1858, Kardec já informa sobre a fundação, cuja data teria ocorrido em 1º de abril, através de um documento, né, lembrando o que era o século XIX, a França do século XIX, Paris do século XIX,
né, para reuniões poderem acontecer, deveria existir autorização das autoridades. Então, existe esse documento, uma data de 13 de abril, né, endereçado ao ministro do Interior e da Segurança Geral, solicitando, né, e comunicando que tinha sido fundada a Sociedade Parisiense em 1º de abril. O que era a Sociedade Parisiense? Uma outra informação que às vezes a gente escuta o movimento falando, foi o primeiro centro espírita fundado. Isso não procede também. Existiam N grupos espíritas, N grupos familiares que se reuniam na prática da mediunidade para estudar o fenômeno, para ter acesso a informações do mundo espiritual. Então, na verdade, o que era a Sociedade Parisiense? Esse aqui é o documento, né, encaminhado para o prefeito, solicitando e comunicando a fundação e pedindo autorização para funcionamento. Mas o que era a Sociedade Parisiense? Era um centro espírita? A gente escuta muito isso, né? Não. A sociedade tem por objeto, né, o artigo 1º do Estatuto do Regulamento da Sociedade. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Né? E já no regulamento previa, né, para se evitar que era vedado a discussão de questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. A Sociedade Parisiense era uma sociedade científica, nos moldes de outras existentes na França, que Kardec participava. Hoje a gente tem vários e vários diplomas, né, várias fontes primárias que corroboram a participação de Kardec em várias dessas sociedades científicas. E Kardec funda um grupo, funda uma sociedade nesses moldes. Então não é o primeiro centro espírita, né, fundado. Então a gente precisa corrigir essa função da historiografia. A sociedade ficou, em consequência, primeiro estava na Rua de Martes, né, na residência do casal Kardec, legalmente constituída, e passamos a reunir-nos todas as terças-feiras no compartimento que ela alugara no Palais Royal, na Galeria de Valois. Aí a sociedade esteve num período de um ano, né, de 1º de abril de 1858, na sua fundação, a 1º de abril de 59. Não tendo permanecido lá por mais tempo, entrou a reunir-se às sextas-feiras num dos salões do restaurante Douai, no mesmo Palais Royal, Galeria Montpensier, de 1º de abril de 59 a 1º de abril de 60. Depois ela se instalou no local, na Rua e Passagem Sainte-Anne, também residência do casal Kardec. Essa informação a gente retira em obras póstumas. Para a gente ter ideia o que era a Galeria de Valois e a Galeria de Montpensier, era exatamente aonde ficava o Palais Royal, de um lado e do outro. Então, Kardec, no primeiro ano, alugou um espaço na Galeria de Valois e depois na galeria mudou para a Galeria de Montpensier, antes de mudar, né, para a Rua e Passagem Sainte-Anne, né, a nova residência do casal Kardec. Aqui é uma visão, uma fotografia mais moderna, para a gente ter ideia do que é, né, o Palais Royal. Então, de um lado, né, quem está olhando, de um lado direito tinha uma rua, tem uma rua, do lado esquerdo tem outra rua. Então, era exatamente aqui e aqui que funcionou por um período a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre os regulamentos. A gente acha também que tudo aconteceu pronto, né, na Sociedade Parisiense. Kardec teve muitos problemas com médiuns, muitos problemas com segurança de frequentadores na Sociedade Parisiense. Então, o primeiro regulamento da Sociedade foi distribuído junto com a Revista Espírita aos leitores, aos que assinavam a revista, na edição de maio de 58. Até o momento, nós não localizamos essa primeira edição, né, do regulamento da Sociedade Parisiense. A gente só sabe que ela circulou na edição de maio de 58 para os assinantes. Mas a gente constatou que algumas edições mais antigas da Revista Espírita, toda vez que eu estou falando Revue Spirit, leiam que é exatamente nos originais das revistas em franceses, nos vários exemplares, né, que a gente teve acesso. Alguns deles pertencem ao Museu Acol,
Então a gente vê que nas edições mais antigas, por que mais antigas? Porque as revistas espíritas também foram reimpressas, e elas também tiveram alterações, né, nas suas edições e em alguns dos seus textos. Não é o objeto aqui, mas fiquem sabendo disso. Kardec alterou terminologia da primeira edição da Revista Espírita para edições reimpressas posteriormente. Então, na Revista Espírita de outubro, no final da página 292, tinha um texto nas edições mais antigas, que nas mais recentes, nas posteriores, não aconteceu. E é esse texto aqui, ó, né? E aqui a gente encontra um regulamento que substituiu o primeiro regulamento que circulou em maio, que a gente ainda não descobriu, não teve acesso a nenhum exemplar, e tinha esse texto aqui, que é isso aqui, ó. Após a sociedade ter efetuado algumas modificações em seus regulamentos, apresentamos em continuação a este número em seu conteúdo atual. Assim, excluiremos a partir de agora a cópia dos regulamentos anexa à edição de maio, e que os leitores aos quais receberam o considerarão nulo. O novo regulamento, né, em sua segunda versão, aparece, né, a sede já no número 35, na Rua de Valois. Era válido a partir de outubro de 58, tornou nulo a edição ao regulamento de maio, e revogou esse regulamento e acrescentou, alterou alguns artigos. Aqui a gente vê em detalhes a segunda versão, no endereço na Rua de Valois. E nós temos um manuscrito no Museu Acol, que é uma transcrição de uma carta, redigida ao prefeito, de novo, solicitando a alteração do endereço para o novo endereço, né, na Rua e Passagem Santene, de 11 de abril de 1860. Só voltar aqui rapidamente, um dos motivos para alterar o regulamento foi questões de segurança. Então, Kardec aperfeiçoou o regulamento da Sociedade Parisiense, porque ele teve problemas de segurança e acrescentou, retirou, melhorou os textos daquele regulamento. Então, a solicitação ao prefeito de polícia, de 11 de abril de 60, informa que foi enviada em anexo uma cópia do novo regulamento, com algumas modificações. E nessa carta, nesse documento, nessa fonte primária, ele informa que a alteração visava possibilitar uma maior segurança relativamente aos participantes da Sociedade Parisiense. E essa aqui é a fonte primária, né, com a caligrafia de Allan Kardec, assinatura de Allan Kardec, comunicando o senhor, né, prefeito de polícia, sobre a alteração e as justificativas, inclusive, para alterar o regulamento. Essa aqui é a transcrição do lado esquerdo do manuscrito, e aqui à direita, as modificações que foram introduzidas, principalmente com o objetivo de impedir alguns inconvenientes desagradáveis experimentados, se referem a certas medidas restritivas nas admissões e para fornecer meios de ação mais eficazes nesse caso. Apesar dos cuidados, ela, a sociedade, né, teria sido enganada por conta de pessoas que ela admitiu. Então a gente vê que Kardec teve também problemas dentro da Sociedade Parisiense, não só com frequentadores, como com médios, mas também no objeto hoje da nossa conversa. Então o documento comunica a alteração da sociedade para o novo endereço, 59, na Rua e Passagem Santene, a partir do dia 20 de abril de 1860. Então a gente viu o primeiro endereço na Rua de Martes, 2 endereços no Palais Royal, e agora o 4º endereço da sociedade, né, na Rua Santene. Allan Kardec informa nesse documento também que o novo móvel ainda não estava pronto naquela data, né, de dia 11 de abril, que é a data do manuscrito, a carta para o prefeito de polícia. E ele fala, também solicita, comunica, que uma reunião privada da sociedade iria acontecer no endereço da Rua Provence, número 34, no dia 13 de abril. O que é interessante? Se a gente for na Revista Espírita de 1860, a gente localiza essa sessão particular de 13 de abril, né, na Revista Espírita de maio de 60. Então, apesar de na Revista Espírita não mencionar onde foi realizada, em que endereço foi realizada a sessão,
A gente sabe, através desse manuscrito, desta fonte primária, que aconteceu na rua de Provence. Outra curiosidade, através de um dos documentos que fazem parte do Museu Acol, é esse caderno dos ouvintes da Sociedade Parisiense, que frequentavam a Sociedade Parisiense, nesse período de junho de 1864 a julho de 1865. Nesse caderno, que traz as pessoas que poderiam assistir, né, sem ser sócios, convidados pelos sócios da Sociedade Parisiense, a gente encontra, inclusive, o endereço do senhor Leymarie, e ele morava na rua de Provence. Então, uma outra curiosidade. Para a gente ter uma ideia, né, a Rua de Martes é exatamente nesse ponto vermelho aqui, do lado esquerdo, né? Aí a gente tem a Rue de Provence, que era aqui em cima, onde no dia 13 foi realizada aquela sessão extraordinária, né, que não estava pronta ainda. Esse endereço aqui de baixo, que era na passagem Saint-Denis, onde Kardec vinha morar. Então você vê que era tudo muito pertinho, e um mapa aqui para a gente ter ideia, né, que não era distante, a Rua de Marte, né, era muito próximo uma coisa da outra. Na primeira edição do Livro dos Médiuns, que foi lançado em 15 de janeiro de 61, a gente tem no capítulo 26 a terceira versão do regulamento da Sociedade Parisiense, que traz artigos adicionais, com algumas mudanças também, com relação à versão anterior. Na segunda edição do Livro dos Médiuns, né, que é uma edição revista, corrigida e aumentada, lançada em 62, a gente tem a quarta versão do regulamento da Sociedade Parisiense, também, né, com algumas alterações. Nas primeiras versões, só existia previsão para sócios, como membros titulares e membros correspondentes, e uma previsão para membros honorários, pessoas que prestavam serviços na divulgação do espiritismo, que se destacavam, né, na sua propaganda, recebiam um diploma, né, como membro honorário da Sociedade Parisiense. A partir da terceira versão, surge a previsão de membros livres. O que eram os membros livres? Os membros titulares, os sócios titulares, eles eram sócios contribuintes. Eles contribuíam para a Sociedade Parisiense e tinham direito a voto. Participavam das reuniões constantemente, dos debates, tinham direito a voto nas decisões dentro da sociedade. E a partir de 1861, criou-se, né, a figura de membros livres. Eles deveriam ser indicados por 2 sócios, que eram fiadores, né, das intenções desse membro livre, não tinham direito a voto, e após 1 ano eles poderiam pleitear seu ingresso como membro titular, e seria ratificada, né, por todos os membros titulares da sociedade, né, o ingresso dos membros livres efetivamente como membros titulares. Aqui é um documento, uma carteirinha de membro titular. A gente vê aqui logo de julho, né, logo após a criação da Sociedade Parisiense, 58, assinado pelo presidente Allan Kardec, um recibo do sócio contribuinte, né, datado de 1866, né, 24 francos, né, o sócio titular recolhia aquilo. Esse era um recibo, um documento. Esse aqui é um diploma que recebia um membro honorário, né, aquele que prestou serviço na divulgação, na propaganda do espiritismo. Esse aqui é um modelo que esse membro honorário recebia, um diploma, né, da Sociedade Parisiense. Aí se preenchia o nome, e Allan Kardec, né, o presidente, assinava isso. Esse aqui é um cartão do membro associado livre, datado de 1868, né, também a gente vê a assinatura de Allan Kardec. E aí eu falei de alguns documentos, falei do Museu Acol. Então, uma quantidade muito interessante de documentos de fontes primárias foram adquiridos na França em 2019 e passaram a compor o que eu chamei, né, de Acol, Allan Kardec Online. Foi criado um site, uma fanpage, um museu virtual, para tornar todos esses documentos conhecidos. Esses documentos são mencionados em várias passagens. Opa, faz parte aqui, gente, desculpa. Da Revista Espírita, que Kardec tinha um arquivo precioso, né? Ele guardava toda a correspondência da Sociedade Parisiense, das cartas que ele trocava com os outros centros espíritas de Paris,
demais cidades da França e de outros países também, que ele guardava tudo aquilo num grande arquivo que estava sendo guardado, né, e armazenado para a posteridade. Esses documentos foram adquiridos na livraria Leymarie. A livraria Leymarie foi fundada no final do século XIX por Pierre Gaëtan Leymarie, e aí o atual proprietário, em 2019, começou a anunciar esses documentos, né, a comercializar alguma coisa. Infelizmente, a gente conseguiu trazer tudo isso para o Brasil. Algumas fotos da livraria Leymarie, ela fechou as portas definitivamente em dezembro do ano passado, né, ela era uma livraria esotérica, né, não só focada no espiritismo, no início ela era, depois ela abriu para o esoterismo e obras desse tipo. A gente vê esse quadro que estava lá também, que a gente conseguiu trazer para o Brasil, esse quadro de Allan Kardec, e hoje está lá no centro, no CCDPE. Algumas fotos da livraria. A livraria tinha um porão. A gente acredita que numa dessas caixas aqui, né, como a livraria foi passando de Pierre Gaëtan Leymarie para o Paul Leymarie, a livraria faliu, e aí foi adquirida depois por outras pessoas. Essas caixas com esses documentos devem ter ficado guardados nos porões, né, e em 2019 foi colocado à venda. Então, rapidamente, o que é um museu? Nós temos fotografias de Allan Kardec, né, todas essas fotos já foram divulgadas na internet, inclusive essa da Amélie Boudet, mais jovem, né, a gente conhecia uma foto da Amélie Boudet já de mais idade, essa aqui é uma foto dela mais jovem do que as que a gente conhece. Da família de Pierre Gaëtan Leymarie, também a gente tem várias fotos, cartas da época de Rivaio para Amélie Boudet, de Amélie Boudet para Rivaio, né, aqui é uma carta de Rivaio para Amélie Boudet, mesma coisa da época de 1844, né, de Rivaio para Amélie Boudet, a gente vê a caligrafia de Rivaio, as várias maneiras que ele assinava. Aqui já cartas mais recentes, já como Allan Kardec, né, as várias assinaturas, né, essa aqui tradicional que a gente conhece, às vezes ele assinava AK, são centenas e centenas de cartas, gente, é muita fonte primária, né, que está sendo transcrita e traduzida. Outra carta de 64, né, assinado AK, 1860, fotos, né, da Amélie Boudet para Kardec, né, ela chamava meu bom amigo. Mais cartas de Amélie Boudet, a gente vê aqui, né, meu querido amigo. As tratativas entre o casal eram dessa maneira. Jamais, nenhuma dessas centenas de cartas tem a expressão Gabi, outra ciência, uma abertura, né, uma licença poética, né, talvez de Canuto Abreu, de chamar a Amélie Gabrielle Boudet de Gabi, né, que Kardec a chamava dessa maneira também, né, isso não procede, nenhuma dessas cartas a gente encontra esse apelido. Então, mais cartas aqui, a gente vê a caligrafia de Amélie Boudet, né, ela assinando o nome dela, então a gente tem acesso a informações do casal, né, o seu dia a dia, como eram, né, cartas dos pais de Amélie Boudet para a Amélie Boudet, né, tem várias cartas, a gente vê aqui, né, assinando Tamer, sua mãe, né, a caligrafia da mãe de Amélie Boudet, né, mais cartas da mãe e do pai de Amélie Boudet, diploma da Sociedade Espírita do México para Allan Kardec, datado de 1861, tentando pesquisar, né, o espiritismo no México. As informações do espiritismo do México são bem depois dessa data aqui. Então, nem eles sabem, tem o conhecimento que existia uma Sociedade Espírita do México nessa data e que essa sociedade conferiu um diploma para Allan Kardec, né, como membro honorário da Sociedade Espírita do México. Então, a quantidade de documentos é muito grande. Essa aqui é um caderno de comunicações das sessões que ocorriam na Sociedade Parisiense. Esse caderno é inteiro com a caligrafia de Allan Kardec, transcrição das comunicações, com o nome, a data, o nome do médium, o nome do espírito. Muitas e muitas dessas comunicações a gente encontra na Revista Espírita, né, e nas demais obras fundamentais do espiritismo.
um caderno administrativo, né, interno da Sociedade Parisiense. É legal, né, esse documento. A senhorita Rouet, que era uma das médiuns da Sociedade Parisiense, ela foi convidada a se retirar da Sociedade Parisiense por não atender os regulamentos. Ela violou algum dos artigos do regulamento e ela foi convidada a se retirar. Estou mostrando que Kardec, né, na Sociedade Parisiense, também teve problemas, né, com egos dos seus médiuns, né? Aquele caderno que eu mencionei, né, dos ouvintes, então as pessoas que frequentavam a Sociedade Parisiense sem ser sócios, mas como convidadas. Então tem o nome das pessoas e os endereços. E a gente vê várias pessoas do Brasil, nesse período de junho de 64 a julho de 65, que frequentaram a Sociedade Parisiense. Fonte, material de pesquisa, né, para desenvolver, para saber quem eram aquelas pessoas, né, o que eles estavam fazendo lá, depois voltando para o Brasil, muita coisa para pesquisar. Aqui, comunicações, né, que ocorriam na Sociedade Parisiense. Essa aqui é da senhora Collion, muitos, são centenas de manuscritos. Eu vou passar aqui rapidamente. Praticamente todo o capítulo da Uranografia da Gênese, né, aqui é a caligrafia de Flammarion, né, a assinatura do Espírito Galileu. Praticamente o capítulo inteiro da Uranografia, nós temos os manuscritos com a caligrafia de Flammarion. E a primeira brincadeira que a gente fez, né, foi tentar achar exatamente nas obras onde estava aquele conhecimento, né, aquele texto, e a gente viu que tem modificações. Então aqui a gente tem um manuscrito original de Flammarion, copiado para a Gênese, e a gente vê, por exemplo, aqui está 7 Création, e aqui está 7 Formation. Né? Então Kardec, como autor, fazendo os ajustes necessários, né, nos textos, nas comunicações, para melhor transmitir aquele conhecimento. Né, mais manuscritos da Uranografia, assinatura de Galileu, do Espírito, caligrafia do Flammarion, manuscrito que consta na Gênese, no capítulo do Milagre do Evangelho. É interessante que essas pastas, né, com a caligrafia de Kardec, imaginemos uma cartolina, né, uma dobrada ao meio. Kardec usava isso como o que a gente tem no computador hoje nas nossas pastas. Ele dobrava, colocava um título, esse aqui, notas diversas, e tudo que se referia àquele assunto ele ia armazenando nessas pastas. Então esse aqui era a pasta 20, morte espiritual. Então tudo que se referia a esse assunto, ele colocava ali. Pasta 37, comunicação direta de espíritos superiores aos encarnados. Tudo que tinha aquele assunto, e a gente está vendo aqui na prática, né, o controle universal. Esse aqui é a pasta que possivelmente abrigou, né, o Livro dos Espíritos, a parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade de existência, caligrafia de Kardec, e a gente vê todos os subtítulos, é o que se encontra nessa parte no Livro dos Espíritos. Alguns exemplos dos espíritos, né, que assinaram as dezenas e dezenas de comunicações que compõem o Museu Acol, né, Espírito Familiar, São João Evangelista, Espírito da Verdade, Mesmer, Dr. Demeure, Galileu, Jobar, Erasto, Voltaire, né, São José, é uma quantidade muito grande. E aqui é um padrão, né? Sempre tinha um local onde era transcrita aquela comunicação, a data e o nome do médium. Então esse foi na Vila Seguir, 9 de abril de 65, pela médium, a senhora Casemajur. E os vários médiuns, né? Muitos deles a gente conhece das obras fundamentais, entre elas a Revista Espírita, né, uma classificação que Kardec dava nos ensinos, já nessas transcrições, ele colocava uma nota, né, que ele estipulava aquele conhecimento. Aqui é um B de bom, aqui é um TB, muito bom, très bom, e um TTB, très bom, né, muito, muito bom. Então ele qualificava já aquele conhecimento e atribuía já usando, né, o critério da razão e a moralidade que estava sendo transmitida ali naquele conhecimento, Kardec já classificava e já destinava também, já tinha uma ideia onde ele ia colocar aquelas obras. Por exemplo, essa comunicação, copiar para a revista. Essa aqui para a revista, essa aqui vai para o Livro dos Médiuns. Você vê que Kardec, né, tinha uma cabeça privilegiada.
trabalhava 15, 16 horas por dia, luz de vela, caneta, pena, né? Tinteiro, né? Mata-borrão, e ele tinha já toda essa metodologia, essa organização. Muitas das provas de várias das obras, principalmente da Revista Espírita, chegaram até os nossos dias. Muitas vezes a gente lê, né? A obra está no prelo. O que quer dizer isso? Kardec escrevia a obra, né? Imaginemos a Revista Espírita. Ele escrevia, mandava para a tipografia, voltava da tipografia, ele revisava o texto, porque isso aqui era colocado letrinha por letrinha, um ao lado do outro, palavra por palavra, formava até chegar numa página. O tipógrafo devolvia aquilo para Kardec e ele corrigia o texto, e aí voltava para a tipografia, né? Voltava do prelo, né? Então isso aqui é o prelo, né? A primeira impressão que é feita para correção, e aí ia para a tipografia para rodar a obra oficial. Para que todas essas fontes? Né? Foi falado em preservar a memória, a historiografia, resgatar isso com metodologia. Parte desses documentos serviram para escrever os artigos, né, em 3 partes que a gente escreveu, eu, o Luciano e o Carlos, né, sobre a suposta adulteração da Gênese. Então a gente escreveu um artigo utilizando esses documentos, 2 artigos. Esse é um dos documentos que a gente utilizou, o inventário da Sociedade Anônima, escrito por Amélie Boudet, está na capa aqui, ó, o nome dela, Madame Amélie Boudet, como pertencente à Commissaire de Surveillance, quer dizer, membro do comitê fiscal. Ela era a fiscal do comitê, né, do departamento fiscal da Sociedade Anônima. Então ela controlava toda a parte comercial, toda a parte contábil, né, de números, e produzia relatórios. Esse relatório do inventário de 1873, esse é um dos documentos que a gente utilizou, mostrando que o Céu e o Inferno, a 4ª edição, já estava impresso em fevereiro de 69, Kardec veio a desencarnar em 31 de março, e Amélie Boudet, como sua sucessora universal, publica o Céu, o Inferno, né, a 4ª edição depois, e a mesma coisa com a Gênese, né, que a 5ª e a 6ª edições já estavam prontas em 1869 e foram publicadas por Amélie Boudet. Esta é uma daquelas pastas que abrigou a Gênese e a 5ª edição, né? Então, traduzindo aqui o que está na capa com a caligrafia de Allan Kardec. Os cadernos vão até o fim de 1868, 530 páginas, cada página é cerca de 1 página de A Gênese. Né? Todos esses documentos ajudaram a gente a construir esse artigo, né, nos moldes acadêmicos, né, por duplo cego, indo para pareceristas, para análise. E esse é o último artigo publicado há 15 dias atrás, onde o autor da denúncia da obra, 5ª edição, teria sido adulterada, né, que essa figura que deu quando ele publicou a denúncia, né, no Lei Espiritismo, falando que a obra tinha sido adulterada. Nesse artigo a gente traz uma fonte primária, ele mesmo, em 1925, no Congresso Internacional do Espiritismo, né, a gente tem o Henry Sossi falando, né, que a edição revista, corrigida e aumentada era de Allan Kardec. Esses anais do Congresso foram publicados em francês e em inglês. Então a gente conclui, né, que é o autor da 5ª edição, Kardec, e declaramos de todas as versões da Gênese. Então é para isso que a gente tem as fontes primárias, para resgatar a memória, né, e construir uma historiografia nos moldes acadêmicos. E aí eu deixo para encerrar um texto de outubro de 62, de Kardec, do artigo Que Deve Ser a História do Espiritismo. Aos que acharem a tarefa presunçosa, diremos que não teremos outro mérito, senão o de possuir, por nossa posição excepcional, documentos que não estão em poder de ninguém e que estão ao abrigo de quaisquer eventualidades. Considerando que o Espiritismo está sendo chamado, incontestavelmente, a desempenhar um grande papel na história, é importante que esse papel não seja desnaturado e que seja mostrada a história autêntica, em oposição às histórias apócrifas que o interesse pessoal poderia fabricar. Então, a gente está fazendo uso dessas fontes. Todos esses documentos hoje compõem o projeto Allan Kardec, dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, em Minas Gerais, dirigido, criado por acadêmicos, transcrito todos os documentos e traduzidos por acadêmicos,
né, e analisados por acadêmicos. É isso, gente. Deixa eu parar aqui. Maravilhoso, maravilhoso. E eu me extrapolei, gente, peço desculpas porque passei demais, né? Não, gente, maravilhoso. Adair, não faltam palavras para descrever, sabe, a emoção, a alegria, a felicidade de ter você nessa tarde, trazendo os conhecimentos, compartilhando tudo isso, esse vasto conhecimento que você tem. Gostaria de ouvir os conselheiros, o que tem a falar. Amorim, pois não? Rapidamente, cumprimentar o Adair, dizer que a gente tem acompanhado o trabalho dele, inclusive ele é membro do Departamento de Doutrina da USE Distrital Ibirapuera. É uma aquisição valorosa para nós. Nessa parte final aí que o Adair mostrou os documentos que comprovam a quinta edição da Gênese, quer dizer que todo aquele material colhido pela nossa querida amiga que escreveu o Legado de Kardec, como ficam? Porque ela também não inventou nada, né? Ela fez o levantamento sobre fontes primárias, né? Acontece que ela não tinha as fontes primárias que você teve, né? Posso, Luiz? Excelente a colocação. O que precisa ficar claro é o seguinte: a ciência não trabalha com verdades absolutas, assim como o espiritismo, né? E o espiritismo é uma ciência. Então, vamos já colocar os pingos nos i. O trabalho que a Simone Privato fez, a gente partiu dele. O conhecimento, parte de conhecimento já adquirido. A Simone Privato fez um trabalho fantástico a trazer fontes primárias até então desconhecidas. O que é uma declaração do impressor, o que é um depósito legal, análise que ela fez da legislação da França da época. Infelizmente, é o que você colocou muito bem. Ela não tinha acesso a determinados documentos, né? Então, ela parte da denúncia de Henry Sauce e constrói, né, baseado nos documentos, nas fontes que ela tinha, chega a uma conclusão. E tem que ficar claro que o trabalho da Simone Privato não é um trabalho acadêmico, é um livro. Então, a metodologia que ela utilizou, ela se valeu das fontes primárias, mas algumas conclusões a que ela chegou, utilizando aquelas fontes primárias, a gente rebateu todas, mostrando que foram inferições. Por exemplo, se ela tivesse a informação que o Henry Sauce, em 1925, ele mesmo afirmou que a quinta edição, né, na verdade a sétima edição, que ele trabalhou para construir o artigo dele, que ele apresentou no Congresso de 1925, ele utilizou a sétima edição da Gênesis, que é idêntica da quinta. Né? Mas se ela tivesse o acesso a isso, não sei, tenho minhas dúvidas se ela teria continuado com o trabalho de pesquisa e publicado o livro. Então, a quantidade de documentos que ela tinha eram restritos, mas ela teve algumas inferições. E em momento nenhum, na obra da Simone Privato, ela afirma que o objetivo teria sido colocar ideias de Rusteng. Quem leu a obra é só chegar na página certa. Ela é categórica ao afirmar que não seria Rusteng, porque Rusteng estava esquecido naquela época. Qual época? Né? Em 1872, quando foi publicado a Gênesis. Ele volta com mais força determinada época que não aquela. Então, depois, no movimento espírita, né, o próprio Paulo Henrique Figueiredo parte e começa a falar que foi Lemarri, que por ideias de Rusteng. Mas as fontes primárias não mostram isso. Então, teve muitas inferições nesses trabalhos que foram publicados. Então, a gente comprovou definitivamente o quê? Não que a Gênese não foi adulterada. A gente provou que aquilo que estava escrito na obra de Simone Privato e nas demais não se sustentava com a metodologia científica. Indiretamente com as fontes, né? Como deixa de existir, né, todo aquele
o inicial da motivação da adulteração, vem por água abaixo, qualquer coisa depois. E muitas das fontes, como aquela que eu fiz questão de mostrar, que até o céu e o inferno entrou na brincadeira, né? Teria sido adulterado. E nós temos uma fonte primária mostrando que ele estava pronto em fevereiro de 69, com Kardec em vida. Então, e a gente tem nessa mesma fonte falando que a quinta e a sexta edição de A Gênese estavam prontas em 1869 e não em 1872, como Simoni, né, trata na obra dela. Então, infelizmente, agora é um desabafo, infelizmente, às vezes o movimento espírita compra e leva ideias adiante, em vez de aguardar, né, o devido momento para ter determinadas afirmações. Obrigado. Ok, Adair. Mais alguém gostaria de falar algo? Perguntar? Oi, Sidney, pois não? Ouvindo o relato do nosso amigo Adair, é possível a gente, então, inferir que, de certa forma, Leymarie foi levianamente acusado de adulterador, de uma certa forma. Concordam? Não tenho a menor dúvida disso. Não só disso, como de outras coisas que agora as pesquisas estão mostrando. Né? Recentemente, a pesquisa nem está pronta, só chegou às fontes primárias. O movimento sempre acusou que o dinheiro de Rusteng foi para a sociedade anônima. Né? Quem leu mais, estudou mais um pouco sobre isso, né? Foi para Leymarie e ele utilizou para divulgar as obras de Rusteng. Isso não procede. Nós levantamos, né, o Carlos levantou agora o inventário de Rusteng, testamento e o inventário de Rusteng, e não tem um único centavo indo para a sociedade anônima. Então, de certa forma, foi uma calúnia, né, Adair? Eu acho. Mais informação, né? Não, a gente tem que entender Leymarie como um sujeito histórico. Porque a hora que falar, Leymarie abriu a porta das revistas para a teosofia. Todo o mundo espiritualista da época estava estudando a teosofia. É só estudar os congressos, não os espíritas, mas os espíritas e espiritualistas, a gente vê Gabriel Delane, Leon Denis, ao lado de teosofistas, debatendo. Né? E o Leymarie também fez isso, ele abriu as portas da revista para a teosofia. Por quê? Porque era algo normal na época. Mas o que nós levantamos há pouco tempo também? O próprio Leymarie, em revistas espíritas, acho que é de 1884, 85, ele critica a teosofia e fala que era uma pseudociência, o próprio Leymarie. Então, como a gente só tem traduzido a revista espírita para o português até 1869, e como a grande maioria do movimento espírita jamais leu a revista, sequer a revista espírita, quiçá a dos outros anos, a história vai sendo contada da maneira que alguns, né, que têm o poder do microfone, têm o poder da caneta, vão propagando. Então essa é a grande função. Eu parabenizo a USE, né, Regional São Paulo, por criar esse departamento, né, e focar na historiografia, né, a importância da fonte primária. História se constrói com fonte primária. Não tem outro. O resto são opiniões. A gente tem biografias de Allan Kardec recheadas de licenças poéticas e dados que não batem. Hoje é um dado que a gente tem já, não. Hoje estamos comemorando o lançamento da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que teve 5 nomes, e ninguém sabe também. Foi chamado de 5 nomes diferentes antes de ser chamado do Evangelho pelo próprio Kardec. Né? Para ver a dificuldade de Kardec para chegar no Evangelho segundo o Espiritismo. Tinha a moral segundo o Espiritismo, tá? E isso estão todas nas obras, né? Tem alguns manuscritos que mencionam, mas a gente comemora datas, que o 15 de abril é o lançamento. Não é. Não é. O livro já estava pronto, o que foi a Bibliographie de la France publicou em 16 de abril. Então a gente usa datas, nomes, e infelizmente, né, a gente acusa pessoas que contribuíram muito para a doutrina espírita, Leymarie é um dos casos, acusando de coisas, às vezes, de forma leviana. Adair, então, conforme diz confirmando o que diz a questão 795 do Livro dos Espíritos, que nos tempos de barbárie são os poderosos que fazem as leis e as fazem a seu favor,
quem detém o poder nas mãos, ele faz a história do jeito que ele quer, né? Essa é a história da humanidade, sempre foi assim. Faz a história, faz os fatos históricos pender para o lado dele. É assim mesmo. Mas a história da humanidade sempre foi assim. Os poderosos que fazem as histórias. Perfeito, e muitas vezes a oficial fica jogada para escanteio, né? A real. A oficial que é apresentada. Eu não vou me estender mais, porque acho que vocês estão na pauta logo. A única coisa que eu queria falar é o seguinte: se amanhã aparecer um documento falando que tem mãos de terceiros que mexeram na Gênese em algum ponto, nós não temos problema nenhum em voltar atrás e analisar aquele ponto. Tá certo. Então, assim trabalha a ciência. Ciência não constrói verdades, traz respostas mais plausíveis. É isso que faz a ciência. E assim é o espiritismo, na minha modesta opinião. Concordo. Muito bom, muito bom. Esse foi o primeiro, né? Vamos ver se a gente faz outros encontros como esse. Valorosos esclarecimentos, uma tarde de muito aprendizado. Então, vamos entrar aí nos agradecimentos. Agradecemos à comissão executiva, em nome do Departamento de Memória, pelo apoio ao nosso trabalho. Agradecemos também ao Conselho Deliberativo, aos queridos amigos conselheiros também pelo apoio ao nosso trabalho. E gratidão à equipe do departamento, que hoje é o Jorge. Jorge, cadê você? Aparece aí rapidinho. O Jorge, o Aloísio. Estou aqui, Luísa. Aloísio, cadê você? Aí, muito bom. Boa tarde a todos. O Aloísio foi ele que elaborou o vídeo, e com o auxílio do Ângelo Ripari, que também é da USE Distrital da Penha, editou o vídeo. E temos também, aí o Jorge é da Intermunicipal de Embu das Artes, né? Aí tem o Ricardo, que é também da Penha também. O Ricardo. Boa tarde a todos. Que também é da USE Distrital da Penha. Donai, USE Distrital do Tatuapé. Domeiver. Cadê o Domeiver? É da USE Distrital... Não, é da USE Distrital do Tatuapé. Então, gratidão a todos. Mais uma vez, Adair, gratidão por compartilhar tanto conhecimento conosco, que possamos nos encontrar em outras oportunidades.